Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estamos em Obras. E hoje eu vou falar de Um Vilarejo, do Rafael Montes, mas depois da vinheta. Vamos lá! Esse daqui é o terceiro livro publicado pelo Rafael Montes, mas na ordem de escrita ele foi o segundo. Ele foi escrito entre Suicidas e Dias Perfeitos. E é o primeiro livro que eu leio do autor. Eu tenho muita vontade de ler os Suicidas, porque a premissa me parece mais interessante, mas eu gostei também da ideia do Dias Perfeitos. Já tava com a ideia de ler o Rafael Montes há bastante tempo, mas aí ele veio em BH lançar aqui o Vilarejo. Eu falei, vou dar um pulo lá, ver de qual é que é. Fui na palestra que ele fez no Sempre um Papo e acabei autografando meu livro, tá autografado bonitinho aqui também. E comecei a ler mesmo na fila lá, porque é um livro bem rápido, é um livro bem curto, né? Tá vendo aqui, ele é bem curtinho e eu gostei bastante, assim, já pra adiantar, é um livro que eu gostei bastante, mas vamos falar um pouquinho sobre o que ele é. O Vilarejo vai contar a história de um vilarejo, né, como o próprio nome diz, que não tem localização muito exata. Ele provavelmente é no norte da Europa, que lá neva e as pessoas são muito brancas, de olhos claros e loiras, então tem todo o estereótipo de pessoa do norte da Europa. E nesse vilarejo vão começar a acontecer algumas coisas estranhas lá dentro. Esse é o mote central do livro, assim, é um livro de terror / horror e que muita coisa estranha vai acontecer aqui. São 7 pequenas histórias, cada uma representando um pecado capital, e o Rafael Montes fala que pode ler cada uma de forma independente, mas eu, assim, como experiência de leitura, eu não recomendo ler elas de forma independente, porque elas seguem um padrãozinho, assim, elas seguem uma estrutura que faz sentido se ler elas em ordem, principalmente a primeira e a última história, porque elas fazem muito sentido tá abrindo e fechando o livro. A última principalmente, eu vou falar sobre ela com mais detalhes depois, mas ela faz muito sentido encerrar e não vale a pena ler ela primeiro, ler ela no meio do caminho, vale a pena ler ela por último mesmo. Mas mesmo assim, a construção lógica delas mostra pra gente que o vilarejo foi pra merda. O primeiro conto, que é o Banquete para Anatoly, ele mostra uma situação que tá muito degradada, ele é praticamente a última história mesmo na linha cronológica, e ele mostra assim, um vilarejo completamente destruído, tudo fudido, psicologicamente destruído por questão de comida, tudo isolado do mundo, porque o vilarejo tá preso por causa de guerra, por causa de nevasca, tá tudo preso ali, e aos poucos, à medida que os contos progridem, né, a gente vai descobrindo o porquê daquele vilarejo ter ido pra merda, como ele era antes e o que levou a acontecer aquilo. Então é interessante ler na ordem mesmo que tá aqui no livro, mas se quiser ler de forma independente, sei lá, recomendação do Rafael Montes, pode ler também porque o autor falou, então vai na fé. E ele parte de uma ideia clichê, que é trabalhar os 7 pecados capitais e faz contos de terror em cima deles. A gente sabe que pegar os 7 pecados capitais pode parecer clichê, mas quando é bem feito, sabe uma coisa interessante? Tá aí o filme Seven pra mostrar que 7 pecados capitais não foram explorados completamente. Rafael Montes pega esses 7 pecados aqui e transforma cada um deles em uma história de horror. Na verdade, assim, a maioria deles é história de horror, mas também alguns são histórias de terror, dependendo do ponto de vista, de como é feito. Alguns aqui, inclusive, apelam pro gore, quando a gente começa a ver parte do corpo mutilada, coisas afins, assim, que acontecem aqui no livro. Tô vendo minha cara aqui também, porque eu tô agoniando, assim, já um pouquinho, só de lembrar o que acontece aqui no livro, das torturas são feitas, das coisas que acontecem de fato. E assim, é meio tenebroso, tem que ter um pouquinho mais de sangue frio pra poder ler o livro aqui, mas é bem legal. Eu curto histórias de terror / horror, então eu me diverti bastante lendo Vilarejo por causa disso. O conto que eu mais gostei nesse livro aqui foi o Negro Caolho, que é o conto do Lúcifer, que retrata a soberba. Ele é um dos contos que não joga o pecado na nossa cara, porque a maioria deles acaba jogando o pecado na nossa cara, e a gente acaba descobrindo assim, tipo, pô, esse conto vai falar exatamente sobre isso. O da soberba nem tanto. O Negro Caolho é uma história que vai se desenvolvendo aos poucos e ela acaba de uma maneira tenebrosa, assim. A forma como termina a história, o confronto final é muito estranho, muito... eu terminei com asco daquele negócio, daquele final. E outro que me fez ficar assim também, tipo, é o Banquete de Anatoly, que o nome já fala, ele fala sobre a gula, mas a construção do conto em si não é tão baseada na gula. A gente vai ver exatamente o que aconteceu pro conto ser gula no final dele, que você fica assim, tipo, não. E esses pra mim são os 2 destaques positivos, embora os outros 4 contos, tirando o último, que eu vou falar com mais detalhes, os outros 4 contos também sejam bastante interessantes e trabalham essa história do pecado muito bem, levando em conta o terror e o horror da situação. Já o conto final, né, que é o conto de Satã, chamado O Homem de Mil Nomes, ele me deixa um sentimento meio conflitante, assim. Igual eu falei, é melhor não ler ele por último, porque ele explica muita coisa do que aconteceu durante o livro. Sim, muita coisa não, ele explica tudo que aconteceu durante o livro e a motivação. O problema é esse, o problema é que eu não sei se caberia ou não uma justificativa para o que estava acontecendo. Eu vou dar spoiler aqui, aquele esquema, mão levantada, na hora que eu baixar o spoiler acabou.
acabou. No final, tudo foi causado pelo demônio. O demônio tava se divertindo ali na cidade, ele viu que a cidade era cheia de pecados e queria estimular o pecado ali dentro, estimular cada um a cometer o seu pecado favorito, assim. E no caso, eu não sei se essa explicação precisaria ou não ser dada, porque ela é dada no último conto, a gente já embarcou na história. Por mim, tanto faz, tanto fez, se foi o demônio que foi lá e botou as pessoas pra fazer, o demônio que botou pra nós beber. Não, pra mim tanto faz, eu já tinha embarcado naquela loucura, por mim as pessoas só enlouqueceram. Mas por outro lado, se não tivesse esse fechamento, talvez algumas pessoas achassem o livro incompleto, que faltava uma explicação ali, que faltava algo. Eu entendo os dois lados, eu tendo pro lado da não explicação, então acho que o conto final talvez não teria que ser levado para esse lado, porém eu entendo por que ele existe e entendo por que explicar que o demônio fez tudo. E aqui eu acho que cabe explicar como é que é a construção do livro em si, como é que a história é amarrada. No prefácio do livro, o Rafael Montes fala que livros misteriosos de uma autora chamada Elfrieda Pimmenstoffer chegaram até ele, estavam escritos em sânscrito, se eu não me engano, que é uma linguagem que praticamente não tem tradução, assim, poucas pessoas conhecem sânscrito, e ele estava escrito em sânscrito, e a partir daí ele pegou para traduzir aquilo e chegou a 7 histórias que são contadas aqui, ó. As 7 histórias relatando 7 pecados capitais desse vilarejo. É uma forma interessante e já clássica de juntar histórias assim diferentes, porque você tem um personagem que pegou a história do nada e vai contar a partir de um relato de terceiro. E aí entra o ponto que me gerou mais dúvida nesse livro aqui e que eu não sei se teria explicação ou não, porque no final, no pós-fácil, e aqui não tem spoiler assim, é uma coisa bem tranquila mesmo, no final tem essa imagem aqui, que seria da autora dos contos, né, da pessoa dona dos caderninhos que o Rafael Montes achou. Essa pessoa aqui, por essa mancha vermelha, ela é caracterizada como uma das personagens que aparece aqui na história, que é a Vonda, uma das gêmeas que vão ter uma história aqui falando da inveja. Só que tem um problema aqui, porque na história do ferreiro é contado que a Vonda foi embora do vilarejo, e a história do ferreiro não se localiza no final da linha narrativa, no final da linha cronológica da história, né? A história do ferreiro tá mais ou menos na metade final já, quando as coisas já estavam indo pra merda. Então a gente pensa assim, a escritora dos contos de verdade não tava lá nos momentos finais. Então como que ela escreveu sobre esses momentos? Então tudo que poderia ser uma história bacana sobre um vilarejo enlouquecendo pode acabar virando delírio na cabeça de uma escritora. O vilarejo pode realmente ter ficado isolado do mundo, as pessoas podem ter ficado com fome, mas aquela situação toda do demônio pode ser simplesmente uma piração da cabeça da narradora, porque ela não tava lá no vilarejo pra contar o final. Então ela não teria como saber o que aconteceu, ela não tava lá. Isso envolve que ela inventou aquele final inteiro, porque não sobrou ninguém pra contar a história. Então não tem como ela saber o que aconteceu, porque ela não tava lá, não sobrou ninguém, todo mundo morreu, e não adianta. Mas essa narradora, ela acabou sendo falha por causa disso. A história perde um pouquinho aquele clima de horror e terror pra virar uma coisa de imaginação da narradora. Pra mim isso acabou dando uma quebra no livro assim, mas nada que interfira nas histórias, nada demais não. É um detalhezinho pequeno, quase insignificante perante o todo aqui, mas que pra mim chamou atenção. E aquilo que eu falei, a leitura é muito rápida, ele é bem curtinho, a escrita do Rafael Montes é uma escrita bem concisa, bem prática, sem praticamente barriga nenhuma aqui nas histórias, até porque são histórias curtas, se tivesse barriga ia ficar bem aparente aqui, mas as histórias são bem enxutas, bem bacanas mesmo, e te dá aquele senso de urgência da situação, porque você sabe que vai dar merda. O primeiro conto te falou que vai dar uma merda fudida no vilarejo, você precisa descobrir o porquê, e todos os outros contos vão dando pequenos detalhezinhos de porquê aquela merda aconteceu. Então dá aquele senso de urgência, a escrita do Rafael Montes dá esse senso de urgência, e eu acho que isso que me chamou mais atenção no vilarejo. Ela é uma leitura muito rápida por causa da forma como ela é escrita. E a edição do livro é bonitona, ela é caprichada, ela é ilustrada, eu não mostrei pra vocês ainda, mas tem várias ilustrações aqui no meio do livro, e as ilustrações são animais, as ilustrações são muito bonitas. O cara que fez as ilustrações não trabalhava com ilustração de fato, pelo que o Rafael Montes falou, ele começou a trabalhar agora, então eu acho que vale a pena, são coisas muito bonitas, tem marcas de sangue aqui no cantinho também. Eu achei muito legal o projeto gráfico e as ilustrações, vale a pena bastante, assim, eu achei bem bonito mesmo, e a Suma de Letras está de parabéns. O trabalho que a Suma de Letras faz com os livros dela de terror, Stephen King, esse aqui também entrou mais na linha de terror dela, tá muito legal. E lógico, como eu gostei bastante da forma como o Rafael Montes escreve aqui, eu vou correr atrás de Suicidas, vou correr atrás de Dias Perfeitos, quero ler mais coisas do autor. Então é isso, faz aquelas coisas de sempre, curte, compartilha o vídeo, mostra pros amiguinhos, se inscreve no canal se não for inscrito, e me conta aqui nos comentários se já leu o Vilarejo, se já leu outros livros do Rafael Montes, me indica livros dele aqui, fala qual que você gosta mais, se é o Dias Perfeitos, se é o Suicidas, eu devo comprar algum deles em breve pra eu poder ler, e me conta aqui nos comentários, vamos conversar, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.